nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta petição apresenta para nós alguns ensinamentos importantes. Contudo, gostaria primeiro de tratar de um problema surgido devido à diversidade de versões bíblicas em nossos dias. Na versão Almeida Revista e Atualizada e na versão NVI, nós encontramos este verso da seguinte forma: e não nos deixes cair em tentação. Na versão Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos o verso da seguinte forma: e não nos induzas à tentação. Na versão atualizada e na versão NVI temos a ideia de que pedimos a Deus para nos proteger da tentação, nos livrar dela ao sermos confrontados por ela. Na versão corrigida, aparentemente pedimos para Deus não nos levar à tentação. Qual dos dois sentidos é correto? Sempre que nos deparamos com dúvidas surgidas por causa das diferentes traduções de textos bíblicos, devemos sempre recorrermos aos textos no seu idioma original. No caso do Novo Testamento, o grego. A palavra grega usada nessa passagem é a palavra eisenenkes, que tem sua origem na palavra esfero, que foi traduzida na versão Almeida por deixes cair e na corrigida por induza. A sua tradução literal significa levar para dentro, introduzir. Dessa forma, a tradução seria e não nos introduza à tentação. Então, o que Jesus está nos ensinando é que devemos orar para que o Pai não nos conduza a situações de tentações, que Ele não nos coloque em situação que possamos ser tentados. Enfim, estamos pedindo a Deus para não sermos tentados. Podemos dizer que estamos pedindo a Deus que não faça conosco o que fez com Jesus, conforme podemos ler em Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? O próprio Espírito Santo. E para que ele levou? Para Jesus ser tentado pelo diabo. Uma coisa é levar, conduzir até o lugar da tentação. A outra é ser o tentador. Deus não tenta ninguém. Tiago, capítulo 1, verso 13, nos faz esta afirmação. Mas o que impede Deus de nos levar ao lugar da tentação para sermos provados? Uma vez tratado dessa questão das versões, eu gostaria de definir com vocês o que é tentação. Podemos dizer que tentação é tudo aquilo que desperta nossos desejos e vontades, nos atraindo a violarmos a lei de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, verso 14. A tentação em si não é pecado, mas ela pode ser um processo, ou seja, antes do concreto tem o abstrato. Com isso, quero dizer que enquanto não damos vida aos intentos do coração, não teremos incorridos em erros. Tentação não é simplesmente uma fraqueza da carne, mas sim a junção de dois fatores: a inclinação da minha carne com a oportunidade de concretizar os intentos do meu coração. A grosso modo seria juntar a fome com a vontade de comer. Possivelmente, este seja o maior conflito na vida do cristão.
a inclinação para o pecado junto à oportunidade para efetivar os intentos do coração. Precisamos reconhecer que não temos como evitar a tentação. Por isso, Martinho Lutero disse: você não pode impedir que os passarinhos voem por cima da sua cabeça, mas pode evitar que façam ninhos sobre ela. Não podemos evitar a tentação, pois nossa carne nos impele a praticarmos o mal, a sermos levados por nossas paixões. Por isso precisamos orar ao Pai para que Ele não nos leve a circunstâncias que sejamos tentados. Aprendemos também nesta petição a clamarmos a Deus para que nos livre do mal. E no contexto dessa oração, livrar-nos do mal é uma petição para que sejamos libertos do maligno e de toda a sua ação com o fim de nos afastar dos princípios de Deus. Todos os dias o mal está à nossa porta. Precisamos cuidar para não abrirmos uma brecha e darmos a ele a oportunidade de colocar o pé na porta, impedindo-nos de fechá-la novamente. Como podemos identificar o mal à nossa porta? O mal se manifesta de diversas formas, inclusive com uma roupagem bonita. O mal está presente na tela da TV, caracterizado nos personagens das novelas, dos filmes hollywoodianos, nos comerciais, nos induzindo a acreditarmos que não podemos viver sem seus produtos, nos levando a pensar que a felicidade está no ter e não no ser. O mal está nas revistas das bancas, estampados em lindas mulheres nuas e homens pelados, nos livros que nos ensinam sobre esoterismo e como vencer na vida sem Deus. O mal está na internet, promovendo uma troca no modelo de nos relacionarmos com os outros. A relação deixa cada vez mais de ser pessoal para se tornar virtual. O mal está em nosso sistema capitalista, que nos induz a criarmos filhos para se tornar uma peça da engrenagem do sistema e não em discípulos de Cristo. O mal está constantemente tentando juntar a fome com a vontade de comer. O momento da tentação é um encontro entre o pior dos seres já criados, o diabo, e o pior de nós. É o encontro de nossos desejos distorcidos e escravizados pela natureza caída, que recebemos de herança de Adão, com um sistema de governo dominado pelo diabo, que induz essa natureza caída a transgredir as leis de Deus. O diabo nos tenta com o fim de aproveitar as disfunções e distorções causadas pela queda em nosso coração e nos aprisionar no sistema que ele criou para governar este mundo, conforme descreve 1 João 5,19. A tentação ela é cruel, é sedutora, ardilosa. A tentação nos induz a colocar nossos valores e referenciais em xeque. Depois nos engana apresentando para nós um novo caminho. E quando percebemos, nosso coração já está dominado por seu veneno. Essa é a especialidade de Satanás, e foi assim que ele fez no Éden, ao tentar a mulher. A tentação é como uma isca de pescaria. Para o peixe, ela parece ser uma comida saborosa, mas é na verdade a morte bem vestida. Ela é quase irresistível. E só não é irresistível porque Deus nos dá o escape, conforme ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Deus sempre provê para nós uma rota de fuga, para não cairmos em seus braços envolvedores. Como podemos vencer a tentação e não cair? Vencemos a tentação com oração. Jesus disse que devemos orar para não cairmos em tentação. Lucas capítulo 22, verso 40. Ele ensinou que a oração de perdão nos libertará da tentação. Mateus capítulo 6, verso 13. Vencemos a tentação pela palavra de Deus. Toda vez que Jesus era tentado, ele respondia com a palavra. Ele dizia, está escrito, conforme você pode ler em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. A palavra de Deus é uma arma importantíssima para vencermos os ataques do inimigo. Por isso eu desafio você a
gravá-la em sua mente, decore a palavra de Deus. Vencemos a tentação quando andamos com cristãos comprometidos. Você precisa fugir dos desejos malignos da juventude e seguir a justiça, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, conforme diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Lembre-se de que as más companhias corrompem os bons costumes. Desde o princípio dos tempos, Satanás tem um alvo principal: separar os homens e as mulheres do amor e do cuidado de Deus. Para atingir esse alvo, ele utiliza a tentação para seduzir as pessoas a desobedecerem a Deus e caírem no cativeiro do pecado e da incredulidade. Foi isso que ele fez com Eva no jardim do Éden. Não se esqueça, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, verso 12. Se o Espírito de Deus tem te levado a caminhar pelo deserto, não desanime. Fique firme, porque o próprio Deus abrirá para você uma porta de escape e te recompensará com a coroa da vida. Tente bom ânimo, suporte. Não caia na tentação. O Senhor te livrará. Deus te abençoe.